Beleza, vamos nessa. O torcedor vascaíno amanheceu com motivos de sobra para encher o peito de orgulho. Não é exagero dizer que o Vasco da Gama segue mostrando sua grandeza de formas que vão muito além das quatro linhas. Ontem, no apito final da partida da seleção brasileira, a cena foi simplesmente histórica. Entre os 11 titulares, 4 jogadores tinham ligação direta com o gigante da colina. Isso mesmo, amigo vascaíno, quase metade da equipe carregava no peito, no passado ou no coração, a Cruz de Malta. E isso não é coincidência, é reflexo da importância que o Vasco tem na formação de grandes atletas para o futebol mundial. Estamos falando de nomes que dispensam apresentações. Primeiro, Andrei Santos, cria de São Januário, menino que cresceu com a camisa Cruz Maltina e que hoje brilha defendendo a amarelinha. Depois vem Richarlison, assumidamente vascaíno, que nunca escondeu o carinho e o respeito pelo clube que o inspirou na infância. Juntando a essa lista, aparece Bruno Guimarães, que inclusive deixou sua marca no jogo com um golaço, e por fim Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que chegou a treinar no CT Moacir Barbosa numa tentativa de forçar sua chegada ao Vasco, mas que, por circunstâncias do futebol, não conseguiu ser contratado na época. Esses 4 atletas, cada um à sua maneira, mostram que o DNA vascaíno se espalha pelo futebol brasileiro e internacional. Enquanto a torcida vibrava no Maracanã, o lateral Paulo Henrique, que hoje veste a camisa do Vasco, estava lá na arquibancada, vivendo de perto o ambiente de seleção. E o curioso é que, diferente do que normalmente acontece, o torcedor vascaíno pôde olhar para o gramado e perceber que havia ali muito mais Vasco em campo do que se imaginava. Andrei com a bola no pé, Richarlison brigando no ataque, Bruno Guimarães comandando o meio-campo e Caio Jorge mostrando presença diária. É como se o Vasco estivesse representado dentro da seleção de uma forma gigante, reforçando aquilo que a torcida sempre soube. O clube é formador de craques e mantém sua influência viva, mesmo nos momentos mais difíceis. E a prova mais emocionante disso veio de uma imagem resgatada pela televisão. Bruno Guimarães, ainda adolescente, usando a camisa de treino do Vasco lá em 2009, durante a campanha do acesso da Série B naquela época. O Maracanã lotado carregava a faixa com a frase "O sentimento não pode parar", e ali estava um garoto que mais tarde seria um dos grandes nomes do futebol europeu, trajado com o uniforme cruz-maltino. Essa fotografia mexeu com todo mundo, principalmente porque mostra que a história não se apaga. Um dia, ele era só mais um menino sonhando em ser jogador. Hoje, é um dos principais meias da seleção brasileira e do futebol mundial. Mas em sua origem, em sua essência, havia a marca do Vasco. É isso que emociona. O torcedor pode estar enfrentando dias complicados, pode se irritar com derrotas ou decisões internas do clube, mas quando surge uma lembrança dessas, a chama da paixão reacende. Andrei, Richarlison, Bruno e Caio Jorge são exemplos vivos de que o Vasco segue sendo celeiro de talentos. E não é exagero imaginar que em algum momento esses nomes ainda voltem a vestir a camisa cruz-maltina. O próprio Richarlison já falou sobre esse desejo. Bruno Guimarães não esconde a ligação afetiva. Andrei é cria da casa e sempre será. E Caio Jorge, que quase chegou, deixou claro que vontade nunca lhe faltou. O mais incrível é perceber como a grandeza do Vasco se mantém mesmo diante de tentativas de diminuir sua importância. Podem falar em crise, em dificuldades financeiras, em turbulências administrativas, mas a verdade é uma só: ninguém apaga o Vasco da Gama. Essa ligação com a seleção brasileira é a prova disso. 4 em 11, quase metade de uma equipe formada por jogadores que cresceram sonhando com São Januário. E quando você soma isso à paixão da torcida, percebe que estamos diante de um clube que simplesmente não cabe em rótulos de momento. Enquanto isso, no dia a dia, o Vasco segue se preparando para seus compromissos. O CT Moacir Barbosa foi movimentado, com direito a reforço regularizado e pronto para estrear, treinos intensos e o clima de decisão se aproximando. A Copa do Brasil está logo ali, com um clássico diante do Botafogo que promete mexer com os corações. A contagem regressiva já começou, e cada sessão de treinamento é tratada como fundamental para que o time entre em campo na melhor forma possível. Mas antes mesmo de pensar nesse duelo, o torcedor já pode se orgulhar do que aconteceu ontem.
Ver 4 jogadores vascaínos brilhando pela seleção é como se fosse uma vitória silenciosa do clube. Uma vitória que não se mede em pontos, mas em história, em legado, em representatividade. E o melhor é que essa história continua sendo escrita. Porque se hoje falamos de Andrei, Richarlison, Bruno e Caio Jorge, amanhã podemos estar falando de outros jovens que estão surgindo na base. O Vasco nunca para de revelar talentos, e isso é o que mantém a chama acesa. Essa é a magia do gigante da colina. Quando você acha que ele está fragilizado, ele aparece de outra forma para lembrar a todos o tamanho que tem. Seja através de imagens antigas que resgatam memórias, seja por meio de jogadores que brilham em outros gramados, o Vasco está sempre presente. Ontem, no Maracanã, a seleção brasileira carregava não apenas a bandeira do país, mas também um pedaço importante da história cruzmaltina. E o torcedor sabe disso. Por mais que alguns tentem diminuir, não há como negar que o Vasco é parte fundamental da construção do futebol brasileiro. Os grandes jogadores que passaram e ainda passam por São Januário provam isso a cada nova geração. O sentimento não para, e a prova mais recente está aí, estampada na amarelinha. 4 nomes, 4 histórias, 4 vascaínos entre os 11 que representaram o Brasil. Isso é Vasco. Isso é grandeza que não se apaga. O clima no Vasco segue quente, e não é só por causa da emoção que a torcida viveu com os 4 vascaínos representando a seleção. No CT Moacir Barbosa, a movimentação foi intensa nos últimos dias e trouxe novidades importantes para quem acompanha cada passo do gigante. A preparação para o jogo de volta contra o Botafogo pela Copa do Brasil já começou, mas os treinos também serviram para apresentar ao elenco um reforço muito aguardado. O zagueiro Carlos Cuesta finalmente foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF e está oficialmente liberado para vestir a camisa do Vasco. A expectativa é enorme, porque o jogador vem chamando atenção desde os primeiros trabalhos no CT. Forte fisicamente, com explosão e velocidade acima do comum para um atleta de sua estatura, Cuesta promete ser aquele tipo de defensor que impõe respeito desde o primeiro contato. O problema é que, por uma questão de regulamento, ele não poderá atuar na próxima quinta-feira contra o Botafogo, já que sua inscrição na Copa do Brasil não aconteceu dentro do prazo exigido. Assim, a torcida terá que esperar mais um pouco para vê-lo em campo, e a estreia deve ficar marcada para o duelo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo seguinte. Mesmo sem poder contar com o colombiano no clássico decisivo, a presença dele no grupo já é motivo de confiança. O Vasco vinha sofrendo com instabilidade defensiva, e a chegada de um zagueiro com essas características pode ser o ponto de equilíbrio que o técnico Fernando Diniz tanto buscava. Nos treinos, já se percebeu que ele tem liderança natural e intensidade para disputar cada jogada, algo que se encaixa bem na filosofia do treinador. Enquanto isso, o restante do elenco segue em ritmo acelerado, focado em corrigir detalhes e elevar o nível de concentração, porque o confronto com o Botafogo não permite erros. A Copa do Brasil é um dos objetivos centrais da temporada, e a possibilidade de avançar para a semifinal mexe com os bastidores e com a arquibancada. Mas nem só de boas notícias vive o torcedor. O mercado da bola também trouxe surpresas que podem mudar a cara do elenco cruzmaltino. Uma das maiores revelações recentes da base, o lateral esquerdo Leandrinho, tem negociações avançadas para deixar São Januário. O Clube Bruges, da Bélgica, demonstrou interesse em contratar o jovem de apenas 20 anos, que já foi destaque na seleção brasileira sub-20 e que vinha sendo tratado como grande promessa. O curioso é que, apesar do talento inquestionável, ele não tem recebido chances com o técnico Fernando Diniz nesta temporada. Quando atuou no passado, mostrou segurança e personalidade, mas acabou ficando em segundo plano nas opções da comissão técnica. Diante desse cenário, a diretoria entende que, se não for para ele jogar com regularidade, o melhor caminho é negociar enquanto o mercado valoriza seu passe. As conversas estão em ritmo acelerado porque o tempo é curto. A janela de transferências belga se encerra no dia 8 de setembro, e até a meia-noite dessa data o negócio precisa estar fechado. O Vasco já sabe o potencial de venda que tem em mãos, lembrando que no início do ano o jogador esteve emprestado ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita, em uma negociação que poderia ter rendido até 5 milhões de dólares. Na ocasião, o clube saudita optou por não exercer a compra,
e Leandrinho retornou ao Rio. Agora, com o interesse europeu, a expectativa é que o valor supere pelo menos os 3 milhões de dólares, o que equivaleria a quase 20 milhões de reais. É uma quantia significativa, especialmente em um momento em que o Vasco busca reorganizar suas finanças, mas também gera aquele sentimento agridoce no torcedor, que gostaria de ver a promessa sendo lapidada dentro de São Januário. E não para por aí. Outro nome da base que pode estar de saída é o atacante Léo Jacó, artilheiro do time sub-20 em 2025, com números expressivos e boas atuações. Foram 17 gols em 37 partidas somando Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro da categoria, Copa Rio e participações no Carioca. O jovem já teve oportunidades no time principal, entrando em campo contra Santos e Juventude, e deixou boa impressão pela movimentação e faro de gol. Esses detalhes chamaram a atenção de clubes dos Emirados Árabes Unidos, que já iniciaram contatos para entender as condições de contrato do atleta. O jogador pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Vasco até janeiro de 2026. O contrato prevê opções de compra de 60% ou 70% dos direitos econômicos por valores considerados baixos para o mercado, abaixo de R$1 milhão. Esse cenário pode se transformar em um dilema. Se o Vasco não agir rápido para garantir os direitos de Léo Jacó, pode perder a oportunidade de lucrar com uma futura venda. Por outro lado, até recentemente a diretoria não tinha intenção de adquirir o jogador em definitivo, mesmo diante do bom desempenho. A movimentação dos árabes pode forçar uma reavaliação, afinal, quando clubes do Oriente Médio aparecem, os números costumam ser altos, e deixar escapar um ativo promissor seria um erro estratégico. É mais uma daquelas situações em que o torcedor fica dividido entre o desejo de ver os jovens talentos ganhando espaço no time principal e a necessidade financeira que fala alto dentro do clube. Esse interesse externo não é novidade. O mercado europeu e árabe vem acompanhando de perto a base cruzmaltina, que continua sendo um dos pontos mais fortes do Vasco. Além de Leandrinho e Léo Jacó, outros nomes como Ryan, Paulinho e GB também despertam olhares de fora. E é justamente isso que alimenta uma discussão recorrente. Será que o Vasco está aproveitando da melhor forma as joias que revela? A cada temporada surgem talentos que poderiam ser incorporados de forma mais consistente ao elenco, mas muitas vezes acabam vendidos ou emprestados sem que a torcida tenha a chance de vê-los amadurecer em São Januário. Enquanto esses bastidores se agitam, o foco imediato do time profissional é claro: preparação total para o duelo contra o Botafogo. A torcida já vive a expectativa de uma grande noite de Copa do Brasil, e os jogadores sabem da responsabilidade que têm nas costas. A energia dos treinos no CT Moacir Barbosa mostra isso. A comissão técnica procura ajustar detalhes táticos, trabalhar jogadas ensaiadas e, acima de tudo, manter a concentração. O clássico tem peso de decisão, e qualquer vacilo pode custar caro. O ambiente é de seriedade, mas também de confiança, porque o Vasco sabe que tem condições de surpreender e avançar na competição. No meio desse turbilhão de novidades, a sensação que fica é que o Vasco respira grandeza em cada detalhe. Seja pela lembrança de ídolos e promessas que hoje brilham na seleção brasileira, seja pelo interesse internacional em suas joias da base, seja pelo trabalho intenso de preparação para jogos decisivos, o clube mostra que sua história está sempre em movimento. E para o torcedor, acompanhar esse momento é como estar em uma montanha-russa de emoções, orgulho, ansiedade, preocupação e esperança, tudo misturado. Mas essa é a essência do vascaíno: viver intensamente cada notícia, cada treino, cada partida, como se fosse parte de um grande capítulo que está sendo escrito dia após dia. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Fernando Diniz, o polêmico e sempre falante treinador do Vasco da Gama, deixou o mundo do futebol carioca em alerta nesta semana. Durante um treino aberto, que acabou vazando para os bastidores do clube, Diniz não conteve a frustração e teria confessado a pessoas próximas que ficou assustado com o baixo nível técnico apresentado pelos jogadores. A declaração, que rapidamente se espalhou pelos corredores de São Januário, promete esquentar ainda mais o clima dentro do Vasco, que já vinha enfrentando turbulências dentro e fora de campo. Segundo fontes próximas à comissão técnica, Diniz,
conhecido por sua metodologia detalhista e insistência em passes rápidos, posse de bola inteligente e movimentações coordenadas, não se limitou a elogiar ou corrigir. Ele teria se mostrado visivelmente preocupado, fazendo comentários do tipo: "Não posso acreditar que isso está acontecendo no profissional." A frase, repetida em tom de desabafo, sugere que o treinador está começando a questionar se o elenco atual consegue absorver a intensidade e o estilo de jogo que ele tanto preza. O burburinho se espalhou rapidamente entre torcedores e jornalistas. Alguns apontam que a fala de Diniz é um recado direto à diretoria do clube, pressionando por reforços que se encaixem melhor no seu modelo tático. Outros acreditam que pode ser uma crítica interna, visando estimular os atletas a reagirem antes que a temporada se torne ainda mais complicada. Independentemente da interpretação, a verdade é que o alerta lançado pelo treinador acendeu um sinal de atenção para todos os envolvidos no dia a dia do Vasco. Fontes internas revelam que, mesmo após o treino, Diniz se reuniu com auxiliares e preparadores físicos, detalhando suas observações e traçando estratégias para corrigir os problemas de passes, finalizações e posicionamento. A preocupação não é apenas com resultados imediatos. Diniz parece temer que, se a situação não for ajustada, o time possa sofrer consequências irreversíveis na disputa do Campeonato Brasileiro e nos torneios estaduais. A fala dele, embora vazada de forma não oficial, dá indícios de um clima tenso, mas também de alguém disposto a enfrentar desafios de frente. Entre torcedores, o rumor gerou debates acalorados nas redes sociais. Uns acreditam que Diniz está exagerando, enquanto outros defendem que sua sinceridade pode ser exatamente o que o Vasco precisa para reagir. A verdade é que a declaração, real ou não, já se transformou em tema de discussão diária. Sites, blogs e podcasts esportivos não param de comentar sobre o susto do treinador e sobre como isso pode impactar na postura dos jogadores nos próximos treinos e partidas. Enquanto isso, o Vasco segue se preparando para os próximos confrontos, e o clima nos bastidores promete ser ainda mais intenso. Jogadores, comissão técnica e diretoria agora convivem com a tensão de quem sabe que os olhos de Diniz estão atentos a cada detalhe, e que qualquer falha pode ser imediatamente destacada. Se os rumores estiverem corretos, estamos diante de uma fase em que a pressão interna será tão grande quanto a externa, e que poderá definir os rumos do Vasco nos próximos meses. Fernando Diniz, sempre direto e transparente, deixou claro que espera mudanças imediatas. Resta saber se o elenco conseguirá absorver a cobrança e reagir, ou se o susto do treinador se transformará em um problema maior para o clube. De qualquer forma, o burburinho já começou e promete não se dissipar tão cedo, alimentando o noticiário esportivo e as conversas de torcedores que já se preparam para acompanhar cada passo dessa novela dentro de São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.